Estamos aqui direto do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai fazer uma conversa sobre moda. A gente já vem conversando sobre moda há algum tempo. O Rio de Janeiro tem toda a relação com moda. Estamos à beira de um grande evento de moda aqui no Rio de Janeiro. Se você ainda não viu, dá uma maratonada, vai lá atrás e assiste o que a gente tem conversado com a Isabela, com a Alessa, um bolo de gente legal que a gente tem conversado sobre isso. Mas hoje a gente está aqui com mais uma turma legal, que é a Gi de Carvalho. Fica com a gente que você vai ouvir muita coisa, mas vai ouvir sobre moda sustentável também. Gi, me conta. Primeiro, quem é a Gi? Onde a Gi nasceu? Qual foi essa maratona da Gi até chegar essa pessoa que você é, importante na moda do Rio de Janeiro, importante na moda do Brasil? Conta pra gente um pouquinho. Ai, eu adorei isso, é importante na moda do Brasil. Todo estilista. Oh, meu Deus. Eu sou Gi de Carvalho, eu sou natural do Rio. Eu nasci em Magé, que é 2 horas aqui do Rio. E cresci lá e vim estudar moda no Rio. E, na época não existia nem faculdade de moda, gente, que vergonha. Falando da minha idade aqui, meio que entregando. Mas me encantei por moda, acho que por ver a minha mãe trabalhando com costura. A minha mãe é uma excelente costureira, daquela que chamam de pilotice. Ela não trabalha mais, mas ela criou a mim e minhas irmãs assim. E encantada por moda, por arte no geral, fui para esse lado da moda, passei por várias empresas de moda aqui no Rio, tive a sorte de trabalhar em empresas que desfilavam, e assim, a gente tinha... Naquela época, gente, eu tô falando como se eu estivesse entregando de fato a minha idade. Hoje... Mas isso não é problema, Gi. Antiguidade é posto também. Antiguidade também. Ok, é o capital, né? É o capital cultural disso. E enquanto, assim, trabalhando com moda aqui no Rio, eu tenho e trago muito do que sou eu. Nascida no interior, nascida em Magé, num lugar que a gente pega um pouquinho do frio da serra, entre muito verde, entre animais silvestres. A primeira ferrovia do Brasil. Exatamente. Então, assim, quando eu falo de moda, eu acho que, de certa forma, eu não consegui ainda nem traduzir isso enquanto eu estive em passarelas de desfiles como o de São Paulo Fashion Week. É muito interessante a Semana de Moda acontecer aqui, agora, voltar a acontecer, porque a gente pode trazer e falar um pouco do que é o Rio de Janeiro para além do que é vendido. O Rio de Janeiro de tradições que tem no interior, tem tanta coisa bela, tem tanta coisa legal na região serrana, e é interessante a gente resgatar isso enquanto marcas naturais daqui. Eu não sei se agora na Semana de Moda daqui do Rio de Janeiro, como que vai ser esse line-up, se ele está realmente reservando um espaço para marcas do Rio de Janeiro. Ou se são marcas que desfilam na São Paulo Fashion Week que também vão poder desfilar aqui. Isso é uma coisa para a gente até olhar mesmo. Se é uma semana de moda brasileira, não. Mas se é uma semana de moda no Rio de Janeiro, necessariamente tem que ter espaço para a turma do Rio de Janeiro. A gente não pode fechar, imagino eu, mas que a gente tenha um espaço, eu acho que é condição sine qua. É interessante isso. É uma coisa para a gente ver. É a primeira edição agora e... Enfim, eu acho que tá aí a comunidade de moda do Rio de Janeiro, carioca, para poder entender como que isso vai acontecer, já que a gente vai estar vendendo a moda do Rio de Janeiro. Isso é polêmico, tá, gente? Não tô aqui para jogar polêmica, não. Mas é uma coisa para a gente começar a prestar atenção também, sobre o capital cultural do Rio de Janeiro, que a gente tem que pensar em rentabilizar para aqui, para a economia local, fazer o dinheiro ficar aqui, né? Que mais? E levar essa cultura do Rio de Janeiro, né? Porque, sabe, eu fico pensando, a gente tem um lifestyle que é comprado pelo mundo inteiro. Sim. A gente tem aí a nossa
Havaiana, que a gente adotou com muito carinho como sendo do Rio de Janeiro. Parece, né? E todo mundo quer comprar no mundo a Havaiana, ou o estilo do Rio de Janeiro ir à praia. Qual será que é o nosso estilo para os negócios, né? Como é que funciona isso? Será que é com terno de casimira? Será que é um terno assim, um terno assado? Ou não é um terno, é calça e blazer? Como é que é esse estilo, ou como deveria ser esse estilo, que casa com a personalidade do carioca? Porque eu acho que carioca, eu já adotei isso, é todo mundo que nasce no estado do Rio de Janeiro é carioca. Há alguns que afirmam que é só quem nasce no Rio de Janeiro. Para mim, nasceu no estado do Rio de Janeiro é carioca, porque o espírito está dentro do coração. Tá dentro. Que estilo é esse do carioca na hora que quer levar um tom de seriedade? Como é que é esse carioca que frequenta o Palácio Guanabara? Como é que é esse carioca que frequenta um banco? Interessante. Uma empresa de engenharia? É interessante você trazer isso. A gente vende, de fato, uma imagem de um estilo de vida despojado, não descompromissado, mas um estilo de vida mais leve. Tem a ver com não só a saúde ou o bem-estar, ou a beleza disso mesmo, né? De ser belo sem precisar de tantos adereços, né? Exato. Então, a gente tem muito disso. Agora, se for pensar nos códigos, aí teria que... Tudo bem, estão me ligando, mas está tudo certo. Quais são? Se for é pensar isso, no né? código, assim, enquanto... Eu vou dizer para você que... Eu falo, continuo? Que enquanto moda... Se quiser atender, atende. Não. Vamos lá. A gente, assim, enquanto moda brasileira, é uma coisa que a gente vem discutindo, e isso está caminhando a passos largos para a gente, assim, ter, de fato, o que é moda brasileira. É recente para a gente, no Brasil, o que é a moda brasileira, porque sempre se importou, sempre se copiou, sempre teve esse lugar que não era de... A gente... A moda brasileira tinha vergonha de ser brasileira. Agora não, hoje tem uma vontade de ser brasileiro, de ser latino, de ser carioca. E isso é muito recente, isso é uma coisa que está sendo construída agora. A gente aqui, enquanto carioca, vivendo, a gente tem lugares aqui, tipo fórum, que você pode entrar de bermuda no calor, códigos que só existem aqui. Agora, é bom realmente a gente parar para pensar o que é viver numa cidade de 40 graus. Vai usar um terno realmente com lã? Vai usar um terno de algodão? Vai usar uma camisa de linho como essa que eu estou usando? É uma coisa que a gente tem que olhar enquanto o consumidor e também como identidade. Exato. Qual é essa característica? Como é que tem o old money, a turma que se veste com old money, com estilo de uma camisa de malha, de uma... Qual é o estilo que a gente tem que ter para... eu acho, hoje... A gente capta isso, né? É como que você quer ser identificado. Exatamente. Sem se sacrificar. Qual é o tipo de blazer que você vai usar? Qual é o tipo de calça que você vai usar? Porque é inevitável. Nós temos aqui na Associação Comercial vários almoços de negócio. O Josier tem organizado muitos almoços interessantes e é uma coisa que acontece já ou tem acontecido nos últimos 100 anos na Associação Comercial. Principalmente antes de 100 anos eu não desconheço. Mas como é que, de repente, um empresário que é de uma indústria metalúrgica para e fala assim, epa, eu não tenho roupa para esse evento. Como é que eu vou lá naquele almoço? Como é que eu me porto? Qual é esse perfil? Eu fico pensando, ele vai entrar numa loja de ternos e comprar um terno para vir participar do almoço?
Será que esse terno vai estar na medida certa? Será que vai estar na altura certa? Sabe, a pessoa quer se sentir conectada com aquele ambiente. Okay. E o código do ambiente. Isso é interessante. Aí já seria um sob medida. Uma pessoa que quer... não, sob medida. Cadê o Bené? Cadê os meus alfaiates? Não estão mais aí. Gente, realmente, os alfaiates do Rio. Outro dia eu tinha ouvido jazz. Nossa. Eu, por exemplo, com a minha marca, eu me proponho... Eu tenho a marca, eu tenho a coleção. Você faz a coleção, desfila a coleção. E você mostra a sua identidade quanto marca. Vai ter pessoas que vão se identificar com a minha marca ou não. E aí, eu entendo... que essa parte do ser, para mim, começa por aí. Ser primeiro, né? Se perceber para depois fazer. E nem sempre, claro que em determinados lugares tem códigos de vestimentas para você entrar. Mas você pode se adaptar a esses códigos sem perder a sua essência, sem perder quem você é. Quando eu, por exemplo, proponho fazer um sob medida, eu faço um brainstorm com aquela pessoa, eu pergunto quem ela é e quem ela quer ser dentro daquele ambiente. Por mais austero que seja, ela ainda pode ser ela, e de uma forma moderna, sem precisar se parecer com aquele lugar. Ela pode ser até uma luzinha, um ponto de luz entre tantos outros iguais. Assim. Tá todo mundo de camisa social, de repente, mas ele pode vir com um blazer e uma camisa de malha por dentro. E se estiver fazendo bem a ele, assim, o que eu acho muito interessante, assim, isso sob medida... isso sob medida propõe, assim, é o que é gostoso até do sob medida, porque você percebe que a pessoa, ela está se sentindo bem com a peça, ela está se sentindo bem com o look dela, ela está se sentindo bem com o tecido. O tecido tem que conversar com o corpo, o tecido tem que cair no corpo. Eu tenho uma cliente que é a Gabi Giovanni, ela é de Brasília. E ela fala mesmo assim, Gi, a sua peça conversa comigo. Ela diz que veste, ela não quer tirar mais a peça. E não é jabá, e também não estou falando aqui assim, ai, mentira, existe a Gabi. Eu posso mostrar. E se eu a chamo aqui, ela vai falar isso. Ela fala, a sua peça conversou comigo. E eu, quando estou fazendo qualquer peça, eu vou conversando com o tecido, até mesmo para saber para onde, que lado ele quer ir, o que ele quer se transformar. Eu sento na hora com o cliente para fazer a mesma coisa. Eu pergunto ao cliente, quem é você? Às vezes a pessoa não sabe, quase entra em depressão, porque começa a entrar numa crise existencial. Mas eu pergunto, quem é você? Antes de fazer uma peça que seja proposta para ela exercer alguma outra coisa. Então a gente volta no momento da economia, onde você ter escala é importante, e a gente vê que tem muita gente com escala, e as lojas excelentes no Rio de Janeiro também, mas de repente faz sentido voltar para esses alfaiates que, assim, eu tô falando mais de homem porque é o que me incomoda. Sim. Eu acho difícil, às vezes você... Eu me lembro do Bené, que era o alfaiate que fazia para mim, e aí eu só falava, Bené, eu quero um outro terno. E ele falava, então tá ótimo, como é que tá a barriguinha? Eu falei, continua no mesmo lugar. Então, relaxa que eu tenho as medidas, eu vou fazer, daqui a 2 semanas você pode vir buscar. Porque aí faz aquela provinha, aquele ajustezinho final e tá tudo certo. Você acha que quem hoje quer se conectar com os ambientes, ter uma personalidade mais marcada, mais destacada, autêntica, ele precisa se vestir melhor, ele precisa buscar alguma coisa sob medida? É importante isso, sabe? Há algum tempo, eu não vou dizer que isso tenha acabado, há algum tempo, se você quer chegar com uma determinada presença em algum lugar, você chega num carro bom, com uma camisa de malha, tá tudo certo e você vai impor respeito. Hoje está todo mundo andando de Uber,
de táxi. Então, peraí, será que eu vou comunicar o que eu quero sem necessariamente ter uma estampa de uma determinada marca desse tamanho na minha blusa para dizer que eu comprei a blusa da marca tal ou da marca tal? Quer dizer, eu tenho que estar bem vestido, bem conectado, com uma camisa bem cortada, com uma calça bem cortada, com um blazer bem cortado. É isso, eu tenho que, de repente, voltar e pensar, não, eu tenho que ter uma roupinha um pouquinho melhor para que as pessoas me identifiquem com alguém que tem um certo cuidado, sei lá. Sim. Como é que funciona isso? Então, hoje, assim, as pessoas elas podem escolher dois caminhos. Ela pode contratar um stylist que vai fazer aquele caminho com ela também para ela poder fazer isso. Só que ela vai comprar uma peça aqui, uma outra ali, ela vai montar, vai pegar, enfim, vai pegar várias marcas e não ali vai se adaptar ao que a pessoa está querendo ser. Sob medida é diferente. Sob medida você senta com um alfaiate ou com uma estilista como eu e a gente acaba até se tornando amigos. Porque eu vou não é penetrar, mas é como se eu fosse lá na essência da pessoa para dar segurança a ela de conseguir usar aquele look. Tipo, a gente brinca muito na moda que é segura o look. Você vestiu aquela peça, tá com aquele salto fino, aquele sapato, às vezes, enfim, aquele sapato social, e você tem que manter o look. Eu sempre achei isso muito de um absurdo, porque você fica no sofrimento para usar códigos de vestimentas para mostrar ou estar adaptada, pertencendo. E a parada não conversa contigo. E não conversa com... Exatamente. Você chega em casa, aí olha pra peça ou pra roupa, pro look e fala, nossa, gastei, não gostei, vou usar só uma vez, me machucou o pé, seja lá o que for. Isso, no sob medida, isso não acontece. Porque a pessoa vai estar com a roupa adaptada ao corpo dela. Então aquela parada... aquela parada do cara dizer assim, cara, graças a Deus eu posso tirar esse blazer. Amigo, o blazer estava apertado em você, o ombro estava curto, a manga estava curta, ou estava assim, ou estava assado. Talvez se você tivesse feito uma coisa sob medida, você estaria confortável, né? Confortável e seguro. Não é que você não goste de blazer, é que de repente os que você tem encontrado não... Exatamente. Confortável e seguro. Vestir uma peça que você, sei lá, tem que dar uma palestra, tem que fechar um contrato, tem que fazer alguma coisa, vestir uma peça, um look. Aí o look que eu falo é camisa, o blazer, a calça. Vestir um look que você fala, nossa, tô me sentindo poderoso, tô me sentindo gostoso, tô me sentindo o máximo. Hoje eu fecho esse contrato, e isso porque pensou numa roupa ou pensou numa coleção para você que lhe adapta a quem você é e para qualquer situação. Sob medida, pelo menos assim, o que eu faço, eu não sei os outros lugares. Se eu monto uma coleção para você, Ricardo. Então você monta uma coleção, é isso? Uma coleção de, vamos supor, uns 5 looks. Uns 5 looks que ainda se misturando, ainda viram ali uns 20 looks. Uns 5 looks que conversam, 2 ternos, uma jaqueta, um blazer, sempre um look inteiro. Nunca eu vou fazer só a camisa. Porque depois dali pode ser que não tenha história com aquela camisa, nem com aquela calça. E que você depois fique naquela de, eu vou ter que procurar uma calça que combine com isso aqui e aquilo. Então, vai ficar perdido do mesmo jeito. O trabalho não anda, parece que as coisas ainda continuam travadas, não resolve sua vida. Então, o ideal sempre é, vamos montar um look, 5 looks. Dentro desses 5 looks, para você sentir segurança dentro daquelas peças e sob medida. O luxo tá nisso, no sob medida. Você tá vestindo uma peça que se adequa a você, foi feita para você. E que vai durar. E quando eu me proponho, quando eu faço isso, além de montar a coleção, poxa, caiu o botão, traz aqui, a gente coloca. Poxa, então eu vou te falar uma experiência negativa. Ou algumas, só não vou usar o nome. Comprei um blazer italiano,
E o blazer desmanchou, cara. Assim, desmanchou. Todos os que o Bené fez estão inteiros há muito tempo. Ai, deixa eu ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu sou louca por alfaiataria. Eu amo alfaiataria. E, nossa, o meu sonho era ser aprendiz de um alfaiate. Eu passei, assim, estudando moda, ainda enquanto estudante. Eu tinha muita vontade, mas nunca havia conseguido. Recentemente, eu fui para Milão. E foi justamente para eu olhar para esse lugar da alfaiataria, que aqui, que por mais que ainda exista... Eu tenho ouvido muito disso crescer, né? Eu fui fazer uma imersão. E uma imersão dentro desse lugar da alfaiataria lá, para poder aprender mais, assim, foi para enriquecer mesmo, assim, o meu olhar quanto a isso. Aqui a gente tem uma alfaiataria, mas é industrializada. É para fazer em quantidade, não é exatamente apenas o sob medida. Dos alfaiates que nem existem mais tantos no Rio, eu não quero pensar que todos se foram, mas assim, que quase não existem. E quando eu estava lá em Milão, eu até percebi que o meu acabamento, o meu jeito de fazer, que era um jeito... não era diferente, mas era um jeito... De uma forma mais descontraída, mas que eu não estava deixando nada a desejar o que eles fazem lá, né? E tanto que eu fui muito elogiada, assim, olharam para o acabamento, olharam para a peça, e principalmente a peça de algodão, que eu levei muita coisa de algodão, assim, eu levei porque tinha... Você levou o tecido ou você levou levei as peças, porque eu fiz, na verdade, foi uma exposição, eu fui... era uma exposição de fotografias de uma coleção que eu tinha feito no Recreio e que as fotos ficaram tão lindas que eu recebi um convite do Instituto Darcy Dias, Brasil e Itália, lá em Milão, para expor essas fotos lá. Ficaram lindas mesmo, assim, lindas. Essas fotos que estão até no site, assim, aquela de primeira. E lá, assim, e eu aproveitei e fiz uma imersão. Falei, não vou ficar aqui só na exposição, né? Vou aproveitar Milão inteiro e principalmente estudar. E eu levei as minhas peças para ficar junto das fotos e as pessoas chegavam, os italianos, as italianas, nossa, eu amei, eu quero comprar. Eu falei, não posso vender, porque é peça única. No final, até eu vendi um que eu fico até assim, poxa, vendi aquele casaco. Não que eu não quisesse vender e que eu não queira vender, mas era uma peça única. Não foi esse o objetivo, mas a peça estava perfeita e eu vi que eu não estava deixando nada a desejar o que eles consideravam um bom corte, um bom acabamento. Eu fiquei muito feliz com isso. A gente retorna agora de novo em setembro. E com outros projetos, com outras coisas também. E já pensando nesse mercado, assim, sabe? Nesse olhar. É caro isso? Assim... fazer sob medida é caro, porque eu acho que de repente a pessoa está ali assistindo e fala assim, legal, mas isso é caro. Bom, será que é caro? Quanto é caro? Quanto se adapta? O quanto que isso retorna em imagem para você? Como é que é a sua interpretação com relação a isso? É um investimento. É um investimento para... Pensa que é uma peça que você vai ter por muito tempo. É uma peça que... uma peça... Assim, quando eu falo peça, eu tô nem falando tipo o terno ou a calça, que foi feita para você. Não é uma peça que você foi lá na loja, comprou e pediu alguém para ajustar. É uma peça para você. Então, é um investimento. Você já tem ali com aquela peça um valor emocional. Foi adaptada para o seu corpo e é adaptada para não machucar, não te incomodar. É uma peça para ser a sua parceira, a sua colaboradora da vida para o que você que tiver. Então, há um investimento nisso. Quem faz o sob medida, imagina que ela vai fazer peça por peça, tem aquela costureira que é só para fazer a sob medida e aquela pessoa também, ela se envolve com aquele produto. Eu queria encontrar, hoje, essa relação do custo-benefício. Porque sim, a primeira coisa que vem na mente, é mais caro. Peraí, o que é mais caro se isso vai durar como ternos meus que eu tenho há 20 anos? E o homem não tem problema de ter isso 20 anos, não. Acho que mulher é que
fala, nossa, já tem um tempão, já é do ano passado isso aqui, eu quero mudar. Mas homem, terno tá ok, tá tudo certo. Homem, eu gosto desse lado. Mas né, aí eu pego o que eu comprei numa loja, e loja muito boa ainda aqui no Brasil, e de repente ele já tá meio torto. Você fala, pô, mas esse blazer era tão legalzinho, ele já tá meio torto, já tá no seu... Ok, porque provavelmente... Eu diria assim, o investimento assim, é mais caro. Gente, assim, dependendo da bolsa ou do sapato, eu compro. Eu não vou pensar que é mais caro, eu sei que é um investimento, e... Mais caro quanto? O que é mais caro, né? O que é mais caro? Exato. A pessoa pode pagar ou não pode? Eu tenho uma cliente que fez um blazer, ele custava 4K. E ela juntou o dinheirinho para poder fazer aquele blazer. Então, para ela, não era uma questão do dinheiro. Não é uma questão de valor, valor monetário. É uma questão de valor emocional. De valor do que é realmente verdadeiro para ela. Então, não, esse meu que desmanchou, italiano, ele custou quase o dobro disso. Quer dizer, será que eu não conseguiria fazer um de alfaiataria, por um preço bem menor e que não iria desmanchar como esse italiano desmanchou? Pois é, e assim, eu uso todo o fornecedor, todos os tecidos, são todos nacionais. Então, assim, eu tenho aquele lugar de moda consciente de que o valor, de que a grana tem que ficar aqui na localidade. Então, são fornecedores nacionais e a gente tem já tecidos tecnológicos sustentáveis de várias tecelagens no Brasil que não devem nada no exterior, pelo contrário, elas exportam. O que é história de tecido sustentável ou tecnológico? Porque eu ouço muito, insider, é tecnológico, não sei o quê. E aí a Insider agora, eu vi alguma coisa nos podcasts que eu assisto muito podcast, agora já tem uma linha mais social, com calças. Quer dizer, o que é esse tecido? Como é que funcionaria para mim um tecido de camisa mais tecnológico que seria melhor? Como é que funciona isso? Então, o tecido tecnológico, geralmente quando a gente traz tecnologia para o tecido é para fazer com que ele seja biodegradável para começar, porque vamos falar sobre meio ambiente, sobre poluir e tal, assim, eu não uso nada que seja do poliéster, por exemplo. Eu uso fibras naturais, então uso algodão, a viscose ecovero, que é de reflorestamento, e o ramil, o linho. Eu me comprometi a não usar tecidos que, apesar de tecnológicos, tem ali o poliéster. Eu me comprometi com isso. Então, a gente tem a tecnologia nos tecidos naturais, mas também tem a tecnologia nos tecidos que são, assim, ditos sustentáveis, vão durar, não vão ficar lá 500 anos para, né, não, mas eu não preciso dele 500 anos. Pois é, mas a galera faz, e quando fala de tecido tecnológico, ela tá falando desse tecido que vai ser mais biodegradável, mas não deixa de ser o poliéster, que não, assim, que vai, ainda tem aqueles lugares, tem um micropoliéster, que de qualquer forma ainda polui o mar, os peixes, a gente acaba comendo depois disso. Então, assim, tem todo um lugar do tecnológico que a gente não pode ficar olhando com um certo romantismo de que aquilo ali está salvando a humanidade e o meio ambiente. Não é isso. Então, usem tecidos naturais. Não adianta botar lá no site da empresa que a empresa é uma empresa que cuida do meio ambiente e, de repente, o executivo da empresa está com uma roupa que não tenha nenhuma relação com o que a empresa definiu como meta, como objetivo, como norma a ser seguida. A pessoa tem que seguir, se ela se propõe a ser sustentável, ela tem que ter esse discurso no dia a dia dela. Uma empresa que realmente o CEO, a empresa toda implementou lá enfim, regras ambientais. As regras ambientais todas, exatamente. E ela, no final, no dia a dia dela, não tá usando roupa de plástico dentro da empresa. Ou então ela tá vestindo. Se você não sabia que existe, você tem mais um problema. Ou solução, né, Gi? Ou solução, porque agora está identificando que você, por exemplo,
olha para esse lado de ser sustentável também no vestuário. Então, a empresa pode dizer, gente, olha, vamos observar, ou até mesmo você preparar um curso e tudo, vamos observar isso, isso e isso, e as alternativas que existem. Porque quando não tem alternativa, o problema está resolvido, não tem alternativa. Quando tem, a gente pode buscar. Nossa, eu gostei disso de curso. Vestir um CEO, um diretor, de uma forma que seja coerente com o discurso dele que ele está pregando ali. Eu gostei disso, hein? Gostei disso. Me contratem a empresas para fazer com que toda a diretoria se vista de forma consciente. De forma que converse com o que está no site, né? Porque a gente vê muito acontecendo no site e por vezes a gente observa uma picape que eu vi hoje aqui na Presidente Vargas, a diesel, com uma fumaça preta. Falei, peraí, a Mitsubishi quando fez essa picape, quando entrega essa picape, ela não entrega desse jeito. Era uma picape nova, ela devia estar mexida, alterada. Isso que eu ia falar, perguntar. Quer dizer, pode ser o carro de um presidente de uma empresa dessa, ou de um diretor de uma empresa dessa, que está falando que os caminhões agora precisam ser elétricos. E de repente a picape dele, que ele faz trilha, que ele preparou, não sei o que, está em desconformidade. Olhar esse todo, né? Ele está com uma camisa que não conversa com a sustentabilidade que a empresa prega. Opa, vamos buscar o que me conecte também na minha forma de vestir. Isso, assim, é ser coerente, né, com o que está pregando, é ser coerente com o que está falando, assim, se realmente está falando sobre consciência e sobre sustentabilidade, tem que estar todo fio, tem que estar pelo menos amarradinho. E mesmo que numa crise qualquer, uma crise de... Enfim, numa crise onde ali dentro do contexto dele alguma coisa ainda não esteja amarradinho, que seja... Que possa ser consertado de uma forma que ele até fala, nossa, eu assumo a culpa, estou refazendo, quem pode me ajudar, quem pode me ajudar com isso aqui, porque então eu não sei, eu estou pronto para aprender. Então, isso seria o máximo, assim, de ver onde que está errando e pedir ajuda, mesmo que publicamente. Então, me ensina. Eu não sei fazer isso, me ensina. Sabe que eu isso falo... é sustentável. Você sabe que eu falo muito e converso com quem está ali assistindo a gente, para vir participar de um grupo como esse, porque quando você está no meio de tantos, você acaba descobrindo coisas que você nem imaginou. Você não tem ideia, Gi, das coisas que eu descubro aqui, que eu aprendo aqui nessa sequência de conversas que a gente tem feito aqui no Centro de Negócios. Você não sabia que existia um tecido mais sustentável e que aquele tecido sustentável não era necessariamente para camisa de malha. Você pode ter num blazer, você pode ter numa calça de alfaiataria. Vem para um grupo como esse que o processo de evolução da sua organização pode ser muito mais acelerado. Você começar a conversar, você sentar num almoço com o cliente e de repente comentar, falar, puxa vida, você vê, esse meu blazer, ele é sustentável. Você deu um recado para esse teu cliente que ele vai falar, peraí, se ele está responsável nesse tamanho, até no blazer que ele veste, caramba, o meu processo, essa é uma empresa que tem que estar conectada aqui à minha empresa. Porque é um cara que está olhando, é uma mulher que está olhando para de um espectro bem maior. Sabe que a gente não tem um conselho de moda aqui na associação. A gente tem um de cultura, que está perto, mas de moda a gente não tem um específico. A cultura, ela abraça também a turma da moda.
É distinto ainda. É distinto, é porque isso que moda, eu penso. a gente passa por um lugar... É porque moda, ela permeia por tudo. Ela vai permear pelo cinema, pela música, por tudo, e ela é sempre o reflexo daquela sociedade naquele momento. Ela é, antes de mais nada, ela é consumo e ela é uma empresa. Então, a gente está falando de negócios. Eu gosto sempre de falar, por exemplo, da Coreia do Sul, país asiático, pequenininho, que conseguiu construir e fazer um patrimônio cultural que percorreu os 4 cantos do mundo. E o que ela investiu foi em cultura. Ela investiu em moda, ela fez esses investimentos. Ela criou um capital que vai para além do que eles são. Eles vendem um estilo de vida coreano. Então, a gente aqui agora, com o mundo todo olhando para o Brasil, querendo ser brasileiro, tá todo mundo querendo ser brasileiro. A moda, o nosso estilo de vida é o que vai ser vendido. Moda, a nossa moda, por mais que todo mundo diga não, a moda brasileira, sim. E o nosso jeito é um jeito alegre de se vestir, já começa por aí. Não é um jeito despojado, é um jeito mais leve, onde os nossos códigos eles são mais maleáveis, são mais, como que eu vou dizer, eles são mais ajustáveis, eles não são rígidos. A gente não está seguindo uma regras existem regras de etiqueta, gente. Eu tô querendo dizer, a gente não está seguindo regras tal como é alfaiataria italiana, tal como é alta costura francesa. A gente tem um lado aqui que é um pouco mais... Não queria usar a palavra despojada, casual. Não era essa a palavra que eu queria usar. Mas talvez... Mas que passa, eu acho que esse lifestyle carioca passa por essa... Que é de viver... Que é de saber viver. A gente tem esse lugar. De saber viver. Viver mais suave. E isso é uma coisa que a gente tem. Mas você não pode descolar, você vai vender... O que eu fico pensando? Você vai vender um contrato, de repente. Você vai vender, no meu caso, um contrato de construção de uma unidade hospitalar. Como é que você chega para vender isso? Como é que você quer ser visto pelo seu cliente? Que mensagem que você quer passar? Ah, não, Ricardo, eu vou vender água. Perfeito, amigo. Você está vendendo água mineral. Mas não vai vender essa água de mineral para aquele determinado supermercado vender água mineral na praia. Você pode ir, sim, com um short de tactel, tá de boa. Agora, vender essa água mineral para um lojista, para um supermercado... Você pode até estar de bermuda, mas é uma bermuda diferente, é um estilo que você vai se vestir para poder ir conversar com esse cliente. Não que a água seja menos importante do que vender uma obra, mas existem padrões de comunicação que devem ser seguidos. Como é que você quer ser visto? Que mensagem que você... Sim. É o que a gente está falando aqui o tempo todo. Que mensagem que você quer passar? A gente volta para exatamente para esse lugar. Quem eu quero ser dentro daquilo ali. Se uma empresa quer fazer um uniforme, a empresa também tem que saber quem ela é. Já começa por aí. A empresa com aquele funcionário, quem ela é em essência, que imagem ela quer passar, qual é o branding dela. Já começa a partir lá do branding para depois construir toda a imagem dela que ela quer passar, e a roupa vai ajudar muito nisso. Se a empresa tem uniforme ou não. E ainda lembrando, assim, não importa para que lado vá, tá? Se a pessoa não tiver, nessa empresa, ela não tiver como código uniforme, mas a filosofia dela dentro do que ela vai acabar vestindo todo mundo, querendo ou não. Então, vamos lá. Você quer ver uma coisa delicada, difícil de você fazer numa empresa? É falar como uma mulher deve se vestir para trabalhar naquela empresa. Um homem já não iria com uma roupa
inadequada, porque não é o modelo. Não que as mulheres se vistam de forma inadequada, mas por vezes pode não estar adequado. É adequado para uma festa, não é adequado para uma empresa. Ter uma pessoa que... Como é que funcionaria? Você pode criar um padrão, um caderno de normas adequadas? Como é que funciona isso, Gi? Geralmente tem. Geralmente, assim, tem, e tem uns lados, tem histórias legais e tem histórias não muito legais com Porque às vezes relação na a isso. empresa você fala assim, cara, como é que eu vou falar com ela que tá dando ruim, tá todo mundo indo lá no departamento dela, todos os homens estão indo lá visitar o departamento dela. Parou a empresa esse dia, tá ruim, prejudicou. Não, peraí, conta a fofoca direito. Então, porque assim... a pessoa se vestir com uma roupa mais ousada, a mulher se vestir com uma roupa mais ousada. Ah, ok. E de repente os homens falam, opa, já viu a fulana hoje? Nossa! Mas é porque está ousado, não adequado, Sim. com um decote maior ou uma saia mais curta. Eu sei que esse é um ponto delicado, mas eu acho que também os pontos delicados precisam ser tratados. Como é que a gente faz? Como é que eu falo isso? Como é que eu comunico? Será que eu tenho que criar, de repente, um curso na empresa para já dizer como é que deveria ser a forma? Eu não tenho uniforme na empresa. Eu por acaso, tenho para uma parte dos colaboradores. Mas eu não tenho uniforme para o escritório da empresa. Mas como que a pessoa deve se portar? Ok, isso é a partir da filosofia da empresa. A empresa, ela tem que... a empresa, enfim, eu fico sempre com essa coisa do tem que nada, ninguém tem que nada, gente. Mas assim, a empresa tem que ter uma filosofia. E dentro dessa filosofia do que ela é como essência, ela tem que ter, assim, uma regra de vestimenta ali dentro do local. Justamente para esse tipo de coisa, né? Poderia ser também o contrário, né? Uma empresa, um cara, assim, vestido de certa forma, chamando atenção também. Toda empresa tem que ter isso, até para adaptar o que ela porque hoje fica muito difícil. Tá se mostrando na sociedade enquanto empresa, para quem ela serve, o que ela produz. E aí dentro, que assim, não é só os consumidores externos, tem os consumidores internos, que tem que seguir aquela filosofia. Se está vestindo a camisa da empresa, tem que vestir tudo. E vestir o código de vestimenta dele e o código de relacionamentos mesmo. Eu acho que o nome é esse. Talvez seja o código de vestimenta da empresa. Definir um código de vestimenta. Porque, a partir do que ela hoje faz. É tudo muito difícil, né? Nos Estados Unidos tem muitas empresas que não têm uniforme, porque o sindicato não permite que tenha uniforme. Então, de repente, você vê um fabricante de carros como a Ford, você entra na fábrica, na linha de produção, você fala, mas por que o pessoal não está uniformizado? Mas tem ali um código. Na área tal pode trabalhar de bermuda, na área tal não pode trabalhar de bermuda. Tem que ter um código. Até para... Eu acho que é isso, é um código. É um código de vestimenta, não é só para pertencimento, mas para fazer com que a roupa seja adaptável, prática, usual para aquela pessoa ali dentro, até sabe lá qual é o ambiente, se é quente, se não é quente, se precisa estar... a proteção da roupa. Exatamente. Se é um lugar que é de montagem, que precisa ter vários bolsos. A gente que trabalha com moda, por exemplo, a gente tem vários, a gente usa mesmo assim, ou usa uma jaqueta com vários bolsinhos para ir colocando as coisas. Então, depende de fato do lugar, assim. Precisa, mas é aquela coisa, sempre parte da filosofia da empresa, de quem ela é. E a mesma coisa enquanto pessoa, enquanto indivíduo ali. Quem é você dentro de você? O que é que você quer fazer? Quais são os seus sonhos a partir dali? Para você vestir aquela roupa. Onde você quer chegar? Você quer chegar e quer fazer, enfim, subir, ir na carreira, fazer... O que você quer fazer? Depende realmente da onde você quer partir, de quem você quer ser, para depois construir aí, de fato, roupa ou uma identidade a partir daquilo, que você segure, que seja autêntico a você.
Lembrando que isso é muito legal, parece até autoconhecimento. Sim, parte por isso também, permeia por isso. Mas lembrando que moda é sempre negócios, moda é sempre e faz parte de uma cadeia, é uma cadeia produtiva e importantíssima, esquecida por aqui, mas que no mundo todo, assim, a gente vê os números da cadeia produtiva têxtil, assim, eu acho que é a segunda, é a terceira, eu acho que é a maior, assim, a terceira maior. Então, não é que não seja relevante. A gente passa despercebido às vezes, assim, acha que é só uma blusinha ali, mas só Deus sabe o que aconteceu para aquela blusinha aparecer ali. Qual foi toda a cadeia? Não é tão simples quanto parece. Assim. Não, simples é o que o outro faz. Sempre. O que o outro faz. Quando não é você quem faz, puxa, é simples demais. Você sabe que eu desenvolvi a gente para apresentar às vezes os nossos projetos. Na engenharia, eu passei a mandar fazer filmes. Então eu mando gerar imagens, mando gerar filmezinhos para mostrar como é que vai ficar aquilo. E aí chegou um cliente, mandei rodar o vídeo para ele e tudo. Ele falou, eu acho ótimo. Isso faz no Google, né? Aí o nosso arquiteto ficou louco da vida. Puxa vida, eu estou estudando há um tempão para poder gerar esses vídeos, fazer... Quer dizer, tudo que o outro faz é simples. Sempre. O que você faz é um problema, é pesado, Mas assim, sabe que eu tô feliz de ter conversado com você, Gê, porque eu vejo que a gente precisa, de um lado, se apresentar melhor, e de repente eu tô vendo que existe também uma tendência dessa, vamos chamar de alfaiataria, como é que seria o termo, dessa moda mais personalizada sendo feita, das peças únicas, ao mesmo tempo que vai muito bem a roupa nas lojas e tudo mais, que são meio que padronizadas, mas também eu acho que começa a voltar essa moda de uma qualidade melhor no sentido de execução, de personalidade, de garantia. Não é uma roupa para você usar e ela acabar naquela determinada estação. Ela vai durar. O nome disso, de fato, é sob medida, assim, sendo mais simplória. E sob medida é uma coisa, assim, é um luxo. É um luxo, imagina, você ter uma peça para você, feita para você. Assim, as estampas que eu faço, geralmente, são sempre exclusivas. Então, ainda dá para fazer a estampa da pessoa que, de repente, ela pega um desenho de quando ela tinha 4 anos de idade, estava guardando e quer fazer aquilo. Então, isso é um luxo, um carinho, é um presente para si. Então, é o sob medida. Não tem outro nome, assim. Mas o sob medida você acompanha o processo, tem a história da manutenção, pelo menos no meu caso, tá? Tipo, uma peça nunca, assim, ela não é feita para ela desfazer, pelo menos enquanto você está vivo. Ela pode ter a manutenção e no final daquilo, tem esse blazer que não usa, não faz mais sentido. Vamos transformar ela numa bolsa? Vamos transformar ela em outra coisa? Vamos aproveitar esse tecido? Vamos sempre trabalhar e criar uma história. Por isso, não é toda empresa que está a fim de fazer isso, não é toda empresa que tem tempo de fazer isso. Quanto mais ela cresce, ela se afasta disso, mas sim, pode ter a linha ali. Acho que até hoje a Zara está saindo até um pouco desse lugar que era sempre, né, aquele fast fashion, ela está indo para uma coisa mais premium. Ainda não chegou no que eu faço, assim, mas eu percebo que tem que ter esse lugar, porque aí é que tá o luxo, aí é que tá a autenticidade, aí é que tá realmente a personalidade daquilo ali junto com a pessoa. Gente, isso para mim permeia muito o autoconhecimento. É diferente. Você então é a psicóloga... A psicóloga das roupas. A psicóloga da moda, nossa, interessante, gostei, olha.
Hoje eu tô bastante feliz de ter tido essa conversa contigo. Vou te pedir depois para a gente botar aqui embaixo no vídeo as tuas redes sociais, para quem quiser falar contigo e tudo mais. Olha. E começar a gerar aquele perfil específico para aquele empresário, para aquele executivo. Legal. Ó, eu topo. Vambora. Eu topo. Brigadíssimo, Gi, Eu que brigadíssimo. agradeço. Nossa. Você que está assistindo a gente, não perde mais tempo não, vem para esse time, porque o processo de aceleração da sua operação vai ser bem mais rápido. E fica com a gente que tem muito mais para a gente continuar conversando.